Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Andraus e hoje eu estou aqui para poder falar algo com vocês sobre o aquário de ciclídeos africanos que eu não tenho mais. Tá? Então eu quero esclarecer algumas dúvidas para vocês e tal, alguns questionamentos que me foram feitos e eu vou trazer tudo aqui nesse vídeo. Então, se você está aqui pela primeira vez, já te convido a se inscrever aqui no canal. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Seguinte, pessoal. Quando eu tinha um aquário de 40 litros, eu resolvi migrar para um aquário de 160 litros, ok? Até então, para mim, era um aquário grande, porque imagine só, você sempre teve, desde que você montou, sempre teve aquários pequenos, e aí você resolve ter um aquário de 160 litros, pô, na minha cabeça aquilo era muito grande, né? E eu fui, montei, eu gostava dos ciclídeos africanos, eu ainda gosto dos ciclídeos africanos, e eu montei e coloquei alguns ciclídeos africanos junto com outros peixes que eu já tinha. Então, se você for ver o primeiro vídeo do canal, você vai ver que naquele aquário tem colisa, que aquele aquário tem coridora, que aquele aquário tem algaíter. Então, eu tenho variados peixes que não deveriam estar ali, mas eu cometi esse erro. E aí muitas pessoas falam assim, poxa, tô vendo aqui o seu vídeo e é um absurdo você ter esse aquário. Gente, eu não tenho mais esse aquário, tá? Esses dias eu fui questionado até mesmo por um inscrito, comentando um vídeo muito antigo, falando, nossa, dá até agonia de ver esses peixes no aquário. Realmente dá, mas eu não tenho mais esse aquário, eu não tenho mais esses peixes lá, tá? E o porquê que eu criei o canal? Eu tinha o meu aquário e a minha intenção era aprender e ensinar aquilo que eu aprendesse. Porque não sei os outros criadores de conteúdo, mas o meu pensamento sempre foi, não sou eu que ensino vocês, entendeu? É vocês que me ensinam. Porque quando você tem um questionamento, uma dúvida, uma sugestão, uma opinião, alguma coisa, você está me, entre aspas, obrigando a aprender para poder passar para você em vídeo. Tá? Então eu sempre tive esse pensamento. Eu sempre pensei, poxa, a dúvida que um inscrito meu tem, ele me passa e eu respondo para ele em vídeo. E aí eu fui aprendendo, as pessoas foram ver no meu aquário. Quando eu montei, eu tinha cano de PVC no aquário, eu tinha areia de rio e um filtro interno, se eu não me engano. É um filtro interno, aquele de camada, sabe? E aí as pessoas foram me falando que aquilo estava errado e tal. E aí algumas pessoas dizendo, não, você tem que tirar o cano de PVC, mas tem que pôr uma rocha artificial. Aí eu fui lá, tirei o cano de PVC, coloquei uma rocha artificial. Aí com o tempo eu fui vendo que meus peixes estavam machucando. Por quê? Não se coloca rochas artificiais, não se coloca coral morto, não se coloca esse tipo de coisa no aquário de ciclídeos africanos. Eu já falei isso para vocês em vários vídeos e eu vou continuar falando. Por quê? Eu percebo isso. A pessoa assiste o vídeo antigo e não assiste o vídeo atual. Ou às vezes assiste o vídeo atual e não assiste o antigo. Então eu vou continuar repetindo essas coisas para vocês. Porque eu quero que o aquarismo ele seja legal, sabe? E o aquarismo legal não é eu falar para você que você pode comprar qualquer coisa, que você pode colocar qualquer coisa, que você pode montar de qualquer jeito. Não, o aquarismo legal é você montar da maneira correta e ter sucesso com sua montagem. E o dia que isso entrou na minha cabeça, e aí eu fui estudar sobre os ciclídeos africanos, eu fui aprendendo sobre os ciclídeos africanos. Retirei aquelas rochas, retirei a areia, coloquei uma pedra lisa, coloquei uma areia, né, que era mais com pH alcalino e tal, mas dá para você ter 5 areia de rio, tá? Mas aí você precisa usar um buffer, o que não deixa de ser necessário se você tiver uma areia, um cascalho, qualquer coisa que seja alcalino também, tá bom? E aí eu tirei aquela areia, coloquei um substrato, que foi até o substrato da M-Breda, que foi o Black White Alkali da M-Breda. E para mim ali eu comecei a melhorar o meu aquário. Só que os peixes que eu peguei pequenininhos, eles começaram a crescer, tá? Então eu tinha Citocaramuri, que é o famoso golfinho, eu tinha o Abdrocomes yellow, tinha o Venustus, eu tinha o Gemuri, não sei como que fala,
eu tinha esses peixes lá no aquário. Tinha algumas alonocaras também, então eu tinha uma mistureba no meu aquário. E aí as pessoas que eu fui tendo amizade, que foram me ensinando, falando, Guilherme, não é legal você ter essa mistura, entendeu? É legal você separar, por exemplo, os raps, a lonocara, né? Você separar esses peixes para você ter sucesso, entendeu? Os emibunas, então é bom você separar isso aí. E aí eu comecei a pensar, falei, poxa, realmente é necessário fazer uma mudança. Aí na época eu pensei na possibilidade de aumentar o meu aquário, mas eu não tinha condições para isso, entendeu? Então eu falei, não, eu vou tocando meu aquário até quando eu ver que der. E aí eu comecei a usar o buffer, eu comecei a usar uma ração ideal, comecei a mudar o meu pensamento e o meu conceito sobre aquarismo. Aí muitas pessoas falam assim, pô, não tem necessidade. Eu posso usar um coral morto, eu posso usar concha moída, eu não preciso de buffer. Pô, buffer é caro. Eu vou pagar 50 reais no buffer. Nem sei quanto tá hoje, acho que na época eu paguei 50 reais. Eu vou pôr um super filtro no meu aquário? Não, eu vou na loja ali, o cara me fala que eu posso pôr concha moída, que eu posso pôr Zanzibar, que eu não preciso pôr nenhum outro tipo de produto, que eu posso ter um filtro de Hang-On. Não, você não pode. Sabe por quê? Porque você vai se frustrar. Você vai perder peixe, seus peixes irão machucar, seus peixes irão brigar sem parar, e aí você vai se frustrar, porque tudo que você vê, por exemplo, num canal de aquarismo, que você vê na internet, que você vê nos grupos, você não vai conseguir colocar isso dentro do seu aquário. Você não vai ter o mesmo sucesso, porque aquela pessoa está fazendo da maneira correta, e você não está fazendo da maneira correta. Você está fazendo da maneira que você acha que é correto. É o que eu fazia. Então, eu tinha aquilo na minha cabeça. Eu tenho que ter tocas no meu aquário para os peixes se esconder, quando na realidade não é isso, entendeu? Você não precisa ter tocas, não é um condomínio fechado dentro do seu aquário, mas você precisa ter ali um espaço amplo para você ter os seus peixes, e os seus peixes vão marcar o território. Tendo uma briga, alguma coisa dentro do aquário, o seu peixe ele já tem um território marcado, ele vai correr para aquele território. E ali ele vai ficar. Se o outro tentar invadir, vai ter a briga. Agora, se o outro não invadir, opa, então eu vou para o meu território, eu vou para o meu e fim de papo. Tá? Então, eu procurei deixar um ambiente mais natural. Quando eu vi que eu não ia conseguir manter aqueles peixes, porque eles cresceram bastante, eu peguei o Citrocara mesmo desse tamanho. Quando eu vendi eles, já estavam mais ou menos desse tamanho. Então, há uma diferença muito grande no crescimento. Tá? Eles cresceram muito rápidos e aí, se eu não trocasse de aquário, com o tempo aqueles peixes não iriam crescer mais. Então o peixe ia ficar muito grande, eu iria prejudicar o crescimento daquele peixe. Eu tenho para mim que um aquário para ciclídeos africanos deve ser no mínimo 300 litros, tá? No mínimo. Mas, Guilherme, eu tenho um aquário aqui de 200 litros, comportam bem e tal. São opiniões, ok? Mas a minha opinião é essa. É no mínimo 300 litros. E eu não poderia ter um aquário de 300 litros no meu aquário. Um aquário grande, bem dimensionado e tal. Eu não poderia ter. Então eu resolvi passar eles para frente. E aí foi quando eu resolvi montar o meu biótopo amazônico. Tá? Eu poderia, de repente, tentar a sorte com um aquário de 200 litros para ciclídeos africanos, mas eu não queria arriscar, porque são seres vivos que podem sofrer e, consequentemente, irão sofrer se não tiver um local ideal para eles viverem. Tá? Então eu resolvi vender tudo, desmontar o aquário, remontar um outro aquário, mas com peixes que eu poderia ter em 200 litros, ok? Então, pense o seguinte, o aquarismo ele é a longo prazo. Se você hoje tem um aquário de 150 litros e quer pôr alguns filhotes de ciclídeos africanos, já tenha na sua mente que daqui a poucos meses você já vai ter que dobrar o tamanho do seu aquário. Talvez você não tenha condições de ter como dobrar o tamanho do aquário daqui a poucos meses. Então, ao invés de você montar um agora de 150, guarde o dinheiro, vai se planejando,
até você conseguir montar um maior e aí esse 1 será o definitivo, ok? Então, pessoal, eu quero esclarecer isso para vocês. Eu tinha o meu aquário de esquilos africanos, cometi erros com o meu aquário, cometi erros com os peixes e eu fui aprendendo até chegar ao ponto de que eu via que não dava para eu manter mais naquele aquário e eu tinha duas opções. Ou eu aumentava o aquário ou eu vendia os peixes e desmontava o aquário. E eu optei pela segunda opção, para os bens do peixe e para que eu também ficasse satisfeito em passar um conteúdo legal para vocês e mostrar para vocês que eu comecei errado, mas eu terminei bem, tá certo? Eu terminei da maneira correta. Então, são duas maneiras que eu poderia terminar da maneira correta, aumentando ou desmontando. Eu preferi desmontar, ok? Então, se você ver os primeiros vídeos meus no canal, você vai ver um aquário totalmente irregular, que não é exemplo para ninguém, tá bom? Aí você fala assim, Guilherme, por que você não apaga o vídeo? Porque, cara, o meu canal é uma história, assim como todo canal é uma história. Então eu mostro desde a época que eu fazia tudo errado até a época que eu comecei a acertar. Eu ainda erro, ainda vou errar, mas eu vou procurar consertar todos os dias para trazer um conteúdo bacana para vocês e tentar passar a minha experiência para vocês, beleza? Então se gostou desse vídeo, já sabe, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, tamo junto, é nóis e valeu pessoal!